guys and girls, welcome! Bem-vindos! My name is Teacher Solange e eu vou ajudar vocês com a aula de língua inglesa. Meu nome é professora Solange, ok? Nós vamos ver hoje, o 7º ano, a aula número 9, na qual nós falamos sobre prepositions, as preposições. Esse assunto é um assunto realmente bastante difícil, tá, amigos? Vocês vão perceber com o passar do tempo. Nós trabalhamos preposições o tempo todo em português e em inglês. Porém, em inglês é um pouquinho diferente. Portanto, vocês vão perceber essa dificuldade, mas não precisa se preocupar. Com o passar do tempo e com a prática, vocês vão conseguir se adequar, se adaptar. Os objetivos propostos para essa aula são identificar e compreender o uso das preposições para a coerência das frases na língua inglesa, diferenciar as preposições de tempo, lugar e movimento, compreender o uso adequado de cada tipo de preposição. Eu coloquei aqui uma figura que tem vários tipos de preposições, certo? As preposições são elementos essenciais da língua, de qualquer língua, uma vez que têm a função de relacionar substantivos e pronomes a outros elementos em uma oração. As preposições, elas são aquelas que ligam uma oração a outra, assim como a conjunção, como nós temos lá embaixo. Sem essas pequenas palavras, a frase perderia a coerência, pois as preposições expressam relação de tempo, por exemplo, às 15 horas, direção, para a escola, movimento, através da janela, lugar, aqui, lá, na sala de aula, na diretoria, ou possuem a mesma ideia da conjunção. Para vocês lembrarem o que é a conjunção, na língua portuguesa, é aquelas duas palavrinhas que nós juntamos. Por exemplo, preposição de mais artigo a, que vai formar a palavra da. Preposição em mais o artigo o, no. Então, é mais ou menos isso que acontece na língua inglesa também. É bem comum que as preposições sejam seguidas por um substantivo ou por um pronome. Pode ocorrer, em alguns casos, que a preposição preceder um gerúndio. O gerúndio é mais em questão de verbos. Quando nós temos um verbo depois de uma preposição, esse verbo perde o seu to, que é um infinitivo, e vai direto para ing. Mas isso é um assunto que nós vamos ver um pouquinho mais tarde. Devido a essas peculiaridades, a esses detalhes, entender as regras de uso das preposições e os seus tipos facilita, consequentemente, uma aprendizagem mais efetiva da língua inglesa. Então vamos para os tipos de preposição. Preposições de tempo, como eu falei para vocês. Às 15 horas, em que lugar, em dezembro, na quarta-feira, são as preposições de tempo. After. After. No inglês britânico, você vai perceber que algumas pessoas falam a palavra after. Normal, você pode escolher qual das duas fica melhor para você. Então, after, ele é depois de, e ele sucede algum ponto dentro do nosso tempo. Vou dar um exemplo. After work, he will play with his friends. Depois do trabalho, ele jogará com os seus amigos. After work, he will play with his friends. Qual é o ponto para nós usarmos o depois? A palavra trabalho, work. Esse é o ponto. Então, ele sucede o ponto. I see you after my exams. I see you after my exams. Eu vejo você depois dos meus exames ou depois das minhas provas. O ponto principal é o exame, então é depois dos exames. At. O at, ele aparece de várias formas, não só apenas
como uma preposição de tempo. Ele vai aparecer como preposição de lugar também, certo? Mas nesse momento é tempo. Então ele quer dizer a palavra em. E pode ser usado em finais de semana, na expressão de noite ou horas. Eu acabei não colocando aqui, mas o at também, dessa forma de pronunciar, é o arroba do nosso e-mail. At se fala assim. Aquele A que você vê se fala at. Então temos um exemplo. What are you doing at the weekend? O que você vai fazer no final de semana? What are you doing at the weekend? O que você vai fazer no final de semana? Podemos usar, então, em algumas aulas, você também, ou escritos, ou textos, você também vai ver que pode usar com o final de semana on, porque ele é um dia da semana, tá? Então, você pode usar das duas formas, certo? Eu quase havia esquecido de falar para vocês que as preposições, elas não vão juntar com o artigo, como nós fazemos nas conjunções. Eu vou mostrar um exemplo para vocês aqui no quadro. Vai ficar mais fácil de vocês entenderem. A conjunção é isso que o professor de português ensinou para vocês há um tempo atrás. Que em mais a não quer dizer ema, ok? Quer dizer na. Nós pegamos a preposição em mais o artigo a e podemos juntar. Nós fizemos essa conjunção. A mesma coisa acontece com a palavra de, que é a preposição de, mais o artigo a. Ele vai virar da. É o que nós fazemos na nossa língua. Vocês vão perceber que na língua inglesa isso não acontece. Nós não juntamos nem a preposição, nem o artigo. Elas ficam separadas. Olha lá, at e the. Todas essas preposições vão estar acompanhadas do artigo the. O artigo é um só para todos. O, a ou os, as. Ele é tanto singular quanto plural e tem o gênero masculino e feminino, tá? Outro exemplo. Let's go out at night. Vamos sair à noite ou de noite, tanto faz. Então perceberam? Vamos colocar o at. Como ele é além de uma preposição de tempo, é uma expressão, neste exemplo não temos a palavra the, não temos esse artigo, por ele ser uma expressão, ok? I start school at 1 p.m. Eu começo a escola à 1 da tarde. I start school at 1 p.m. Perceberam que o at em frente a horas. Sempre que tivermos horas, a preposição é at. Ago. Ago. A preposição ago significa atrás, mas não é lugar, é tempo. De agora a algum ponto do passado. Vamos para o exemplo. Peter left 3 minutes ago. O Peter saiu há 3 minutos. Na língua portuguesa, quando falamos há 3 minutos atrás, o a e o atrás, eles ficam tendo o mesmo sentido. É como se nós estivéssemos repetindo a mesma palavra. Então, em inglês, eu devo usar ago, mas em português, não escreva e nem fale atrás, ok? So, Peter left 3 minutes ago. O Peter saiu há 3 minutos. Mom went to Australia a year ago. A mamãe foi para a Austrália há 1 ano. Desse ponto e que eu estou falando agora, há 1 ano atrás, foi o que ela foi para a Austrália. Então, Mom went to Australia a year ago. Há 1 ano. Nesse exemplo, a gente consegue ver, porque nós vamos ver, eu vou colocar para vocês o próximo slide, que é a palavra before, que é antes. E aí alguns alunos confundem o ago com o before. Então eu coloquei para vocês perceberem. A frase diz: I graduated from college 3 years ago. Eu me formei na faculdade há 3 anos. Então, now quer dizer agora. A minha fala é de agora, ok?
Então, há 3 anos atrás, mas eu não sei exatamente a data, foi a minha formatura. I graduated from college 3 years ago. No uso do before, o before quer dizer que ele foi há mais tempo ainda do que a minha formatura. I met my girlfriend 2 weeks before I graduated. I met my girlfriend 2 weeks before I graduated. Eu conheci minha namorada 2 semanas antes da minha formatura. Você está percebendo que a data que eu falei foi now, agora. A minha formatura foi há 3 anos atrás. E antes desses 3 anos, 2 semanas antes, eu conheci a minha namorada. No caso da frase, certo? Então, ela é um ponto antes do ponto de partida, que era a minha formatura. Então, aparece agora o before. Ó, antes, ela antecede um ponto. O ponto naquela frase era a minha formatura. 3 years ago, há 3 anos. E 2 semanas antes, ele conheceu a namorada dele. Outro exemplo. She arrived before lunch. She arrived before lunch. Ela chegou antes do almoço. Qual era o ponto? O almoço. Ela chegou antes. Martha called you before the accident. A Marta ligou para você antes do acidente. O ponto principal, o acidente. Martha called you before the accident. During. During. Essa palavra, inclusive, ela é muito parecida com a língua portuguesa. É durante. Então, durante alguma coisa, algum acontecimento. We are going there during the summer. Nós vamos para lá durante o verão. We are going there during the summer. Don't talk during the lecture, please. Não fale, não converse durante a palestra, por favor. Então, olha lá, during em alguma coisa que está acontecendo naquele momento. For. Essa preposição, ela adora nos pregar peças, porque a gente confunde ela, quando ela vem lá no movimento, nós confundimos ela com o to, tá? Mas aqui, ela também me dá uma noção certa de tempo. For, então, quer dizer por uma certa duração de tempo, certo? I have studied Japanese for 9 years. Eu estudo japonês por 9 anos. Olha só, ela está me dizendo por quanto tempo. I have studied Japanese for 9 years. She is leaving for a week. Ela está saindo por uma semana. Ela vai ficar fora por uma semana. Então, já me indicou. She is leaving for a week. O from e o to é mais ou menos como a gente ensinava antes do e-mail e antes do telefone, que era com carta. Para vocês entenderem que o from é de, vindo de algum lugar, e o to é para, indo para algum lugar. É como se fosse o nosso envelope. O remetente vem de uma pessoa, from a person, and to a person, para outra pessoa, ok? Então, é a duração de um ponto até o outro. My work is from 9 a.m. to 5 p.m. O meu trabalho é das 9 da manhã até as 5 da tarde. From, começou às 9, to, até às 5. My work is from 9 a.m. to 5 p.m. They go to the gym from Monday to Saturday. Eles vão para a academia de segunda a sábado. They go to the gym from Monday to Saturday. Lembrando para vocês que dias da semana sempre escrevemos com letra maiúscula, porque eles são nomes próprios também, como os meses do ano, ok? Então, o ponto de partida, from Monday, da segunda, to Saturday, até o sábado, ou ao sábado. In.
O in, assim como o at, ele não é só uma preposição de lugar, ele também é de tempo. As duas formas a gente vai usar. Ele, o at, o in e o on, eles fazem parte de vários tipos de preposição. Mas nesse momento, o in é em meses, estações do ano e partes do dia, tá? As partes do dia, elas são mais relacionadas com expressões mesmo. A gente acaba memorizando que é dessa forma, tá, galera? Porque nem sempre é parecido com isso. Então, she will arrive in December. Ela chegará em dezembro. Perceberam que são os meses do ano quando eu não tenho data, ok? É só o nome do mês. She will arrive in December. We'll work it in the morning. We'll work it in the morning. Nós trabalhamos de manhã. Essa aqui é uma expressão. Lembram do at que a gente viu lá atrás, que é at night? Então, são expressões. A gente não pode nem brigar com elas quando elas não têm o artigo ou não. É assim, sempre vai ser assim. Eu gosto muito de assistir vídeos na internet e há uma pessoa bem específica que eu gosto muito de assistir, que é o Dr. Cooper. E ele sempre fala, aceita que dói menos, just accept it. Tem coisas que a gente não pode nem cogitar, a gente só tem que aceitar, tá bom? They won the match in 2018. They won the match in 2018. Eles ganharam o jogo em 2018. Eu já estava querendo voltar para o século anterior. On, olha lá, em datas de festas, feriados e dias da semana. São 3 preposições que significam em, porém elas serão usadas em situações diferentes. O on, então, usados em datas e feriados ou dias da semana. They brought the book on Monday. Eles trouxeram o livro na segunda. They brought the book on Monday. Lembrando que quando escrevemos os dias da semana, sempre com letra maiúscula, ok? Sheila was born on February 12th, 1956. A Sheila nasceu no 12 de fevereiro de 1956. Agora vocês perceberam que nós temos o mês, mas também temos o dia. Portanto, precisamos mudar a preposição do in, que aprendemos lá atrás. Eu até vou voltar para vocês observarem. Aqui, ó. In December. Não tem o dia, apenas o mês. Usamos a preposição in. No on, com o dia, trocamos para on. E aí, voltei a falar para vocês, volto a citar vocês o Dr. Cooper. Aceita que dói menos. Tem que lembrar que é assim, tá ok? Since. O since quer dizer desde ou desde que, tanto faz. De algum ponto no tempo até agora. It is snowing since last week. Está nevando desde a semana passada. Então, no nosso caso, nós podemos falar que hoje está chovendo desde ontem. It is raining since yesterday. Ó, a chuva começou no passado e continua acontecendo. Então, é um ponto até agora. They have lived here since 2003. Eles têm morado aqui, ou eles moram aqui, desde 2003. Until, até. Até um ponto específico. You can stay until tomorrow. Você pode ficar até amanhã. We lived in Goiânia until 1999. Nós moramos em Goiânia até 1999. You can stay until tomorrow. We lived in Goiânia until 1999. Agora, nós vamos para a preposição de movimento, aquela que indica que estávamos num ponto e tivemos que passar para outro. Temos through, under, across, up, over and down.
São preposições que indicam que eu tive que fazer uma mudança, que eu não fiquei parada. Olha lá. O across é através de ou de um lado para outro. She walked across the road. Ela atravessou a rua. Vocês podem perceber, inclusive, nessa frase, que o verbo walk, ele é caminhar. E nós não usamos ela caminhou através ou de um lado ao outro da rua, porque para nós não combina essa frase, mas na língua inglesa combina. She walked across the road. Ela atravessou a rua. Down, que é para baixo. They went down the hill. Eles desceram a colina ou o morro. Aqui vocês também vão poder perceber no verbo que nós temos esta frase no passado. O passado do go é went. E o verbo go é ir. Então ele foi para baixo. Para nós temos a palavra quem vai para baixo, nós usamos o verbo descer, certo? E em inglês você vai perceber várias mudanças, ou melhor, várias peculiaridades ou várias semelhanças. São palavras, nós usamos um verbo para muitos significados. From. Lembram do from que eu mostrei para vocês lá? Aqui ele é de movimento, de um lugar para outro. Ele pode ser de tempo, de um tempo até o final desse tempo, ou de lugar, que é o de ou a partir. Mas é sempre no sentido de procedência, quando você vem de algum lugar para outro, ok? We traveled from Minas Gerais to São Paulo. Nós viajamos de Minas Gerais para São Paulo. Eu já coloquei os dois exemplos juntos para vocês. O meu lugar de procedência é Minas Gerais, então eu vou falar from. E para onde eu estou indo? Para São Paulo, certo? We traveled from Minas Gerais to São Paulo. Into. A preposição into, ela é muito parecida com in, porém o into é quando a ação está acontecendo, certo? Podemos dizer assim, posso dar um exemplo para você usando a língua portuguesa. O menino está na sala de aula, na sala, dentro da sala, já está nesse posicionamento. Agora, eu posso dizer que enquanto eu estava conversando com o João, a Maria entrou na sala. Então ela fez o ato naquele momento de entrar na sala. Então usamos a palavra into. We came into the bedroom. Nós entramos no quarto. O come, na verdade, que came é o passado dele, o come é o verbo vir. Então ainda temos que pensar, que com o passar do tempo vocês vão conseguir, nós temos que pensar onde está o falante dessa frase para que sabermos qual verbo usar. Como ela disse came, que é o passado do come, veio, nós viemos para dentro do quarto. Então o falante já estava dentro do quarto e outra pessoa também entrou, certo? Então we came into the bedroom. Nós entramos no quarto. Out of, fora de. Lembrando que a pronúncia da preposição of, quando ela tiver um F só, ela vai para V. Out of. Por quê? Quando nós virmos, não está aqui, depois eu mostro para vocês. Quando nós virmos a preposição of, que ela tem dois Fs, aí sim você vai pronunciá-la como off, tá? You swam out of the river. Você nadou para fora do rio. Talvez essa frase fique um pouco sem sentido para você nesse momento, mas talvez ela tinha um pedacinho antes. Aconteceu alguma coisa e essa pessoa nadou para fora do rio. You swam out of the river. Over, sobre, por cima de. Esse over não é o mesmo do on, que o on é quando encosta a superfície. Lembra da famosa frase The book is on the table? O livro está em cima da mesa? Lembra dela, não lembra? Nós usamos a preposição on porque o livro ele encosta a superfície da mesa. No caso do over, ele não vai encostar, ele vai estar sobre mim, certo?
sobre a minha cabeça, porém não encosta a minha cabeça. No exemplo, você pode perceber isso. The birds flew over the houses. Os pássaros voam por cima das casas ou sobre as casas. Eles não estão encostando no telhado delas, certo? Sempre over. Through. Essa é um pouquinho mais fácil, mais difícil de pronunciar. Through. Através de. Look through the window. Olhe através da janela. Look through the window. O to é o para de movimento, que vai indicar que eu vou sair de um lugar, normalmente usando a preposição from, para ir para outro. To. They told me you are going to England. Eles me contaram que você vai para a Inglaterra. They told me you are going to England. Para a Inglaterra. Towards. Em direção a. Essa é uma das preposições que a gente quase não vê, mas a gente usa bastante na língua inglesa. Those people are coming towards the store. Aquelas pessoas estão vindo em direção à loja, ou para a loja. Ela quase entra como para, mas é em direção a. Those people are coming toward the store. Under, embaixo de ou debaixo de. The cat is hiding under the car. O gato está se escondendo embaixo do carro. The cat is hiding under the car. E o up, para cima. O up vai trabalhar com vários verbos, certo? Não apenas com o go. They went up the hill. Eles subiram a colina. Lá na frase do down, eles tinham descido. Agora, eles foram para cima, subiram. Prepositions of place, preposições de lugar. São essas que a gente acaba usando mais em inglês e aprende mais fácil. Eu fiz um gráficozinho para vocês entenderem mais ou menos a relação da caixa, da box, com o cat, com o gato, ou com o bird, né? Com o passarinho. Above, acima de. O above e o over têm o mesmo significado e você pode usá-lo das duas formas. São só duas palavras diferentes para aumentar o nosso vocabulário. The shelf is above the TV. A prateleira está acima da TV. Ela não vai encostar à superfície também, certo? Como usamos over. The shelf is above the TV. At, olha ele aí aparecendo novamente. Mais uma vez, em ou junto a. Ele faz parte também de algumas expressões, tá? No caso do home, é isso mesmo que eu falei para vocês. Ela é uma expressão, portanto ele aparece junto com ela. Mas assim, quando nós estamos falando em preposições de lugar, quando você não sabe exatamente onde está, nem se é dentro, in, e nem se é sobre, on, o que eu vou usar então? Ficou na dúvida? Usa at, certo? No one is at home. Ninguém está em casa. Ou como nós falamos em português, não tem ninguém em casa. Olha lá, at home. Por que eu usei o at no home? Porque eu não sei se tem alguém no quarto, na sala, na garagem ou no quintal. Que quintal faz parte da minha house, da minha casa. Portanto, vai lá, at. Carl is waiting for me at the bus stop. O Carl está esperando por mim na parada de ônibus ou no ponto de ônibus. Como eu não sei exatamente onde ele está, porque ele pode ser que ele não esteja bem embaixo do telhadinho, pode ser que ele esteja mais ao lado. Portanto, at the bus stop. We are not at school. Nós não estamos na escola. Nesse caso, é uma mãe perguntando onde vocês estão. We are not at school. Por quê? Escola tem vários lugares. Pode estar na sala de aula, você pode estar no ginásio, você pode estar no banheiro. Não sabemos onde você está. Não está definido esse local. Portanto, at. Between. Between é entre, quando está entre duas coisas ou duas pessoas. Clarissa sits between Pedro and Susan. A Clarissa, ela se senta na sala de aula entre o Pedro e a Susan.
Clarissa sits between Pedro and Susan. Tem algumas vezes que eu vejo que as pessoas têm dificuldade de pronunciar essa palavra. Então, novamente, vou pronunciá-la para vocês. Between, ok? By, que é junto ou ao lado de. The bird is by the window. O pássaro está perto ou ao lado da janela. Está junto à janela. The bird is by the window. In, olha ele aparecendo aí de novo. Dentro de. Ou em, quando significa dentro. The toys are in the box. Os brinquedos estão dentro da caixa. Estão na caixa, significando dentro. The toys are in the box. My father lives in Boston. O meu pai mora em Boston. Essa frase veio junto para quê? Porque lá nas expressões de tempo, nós também colocávamos para cidades in, certo? They are waiting for you in the shop. Eles estão esperando por você na loja, porque eu sei que eles estão esperando lá dentro. Por isso que eu coloquei in the shop. They are waiting for you in the shop. Então aqui tem a representação do in, é dentro, ok? The basketball ball is in the box. In front of. De novo a pronúncia do of. Na frente de. The boy is in front of the screen. O rapaz está na frente da tela. Next to. Ele também pode ser substituído pelo by, que a gente já viu antes. São sinônimos, ok? Next to. Perto de. Próximo a. You are next to me. Você está perto de mim. You are next to me. Você está perto de mim. Essa expressão é necessário que você sempre mantenha o to, ok? Mesmo que a gente aprendeu que o to tem outro significado, ela pede o to junto com ela. E aí volto a dizer, just accept it. Aceita que dói menos. Só memoriza desse jeito. Não faz pergunta, ok? Off. Agora sim é a pronúncia de off, que eu tenho dois Fs, certo? Ele pode se juntar tanto com o verbo ligar ou desligar, que é dessa forma que a maioria das pessoas o conhecem, mas ele também quer dizer fora ou distante. Nesse exemplo que nós temos, nós vamos tirar, nós vamos colocar para fora da mesa os livros, certo? Vocês vão perceber que em alguns momentos nós temos um contexto diferente, uma forma de falar diferente, da língua inglesa para a língua portuguesa. So, take your books off the table. Off the table. Tire os seus livros da mesa, certo? Então, agora sim a pronúncia off. On, olha ele aí de novo. On, então, é sobre ou em cima de, quando encostamos a superfície, certo? Diferente do over e diferente do above. They walk on the grass. Eles andam em cima da grama ou na grama, tanto faz. I am on the bus right now. Eu estou no ônibus agora. Eu sei que vocês vão dizer para mim, mas teacher, se eu estou no ônibus, eu não posso estar dentro dele? Pode ser que não. Pode ser que eu ainda não consegui uma vaga no ônibus e esteja nos degraus. Portanto, on the bus. Eu já subi no ônibus, mas eu ainda não estou lá dentro, tá? Então, por isso, de novo, just accept it. Só aceita, tá? Aceita que dói menos. Olha lá, coloquei para vocês. O bunny ou um rabbit on the table, em cima da mesa. De novo, da nossa famosa frase. The book is on the table. O livro está em cima da mesa. Opposite quer dizer diante de ou em frente de, mas do outro lado, certo? Você está no oposto. The school is opposite the street. A escola fica do outro lado da rua. Você está num ponto e ela está oposta a você. E o to, olha ele de novo aparecendo, é para. Ele tanto é movimento quanto é lugar. She wants to go to another city. Ela quer ir para outra cidade.
Isso quer dizer que ela está aqui e ela quer ir para outra. Outras preposições, a gente vai trabalhar elas mais tarde, ou no 8º ano ou no 9º ano, certo? Mas aqui vocês podem pelo menos reconhecer que elas são preposições. About, que é sobre, a respeito de. Esse sobre não é on, é sobre um assunto, a respeito de um assunto. I will talk about the book. Eu falarei sobre o livro, a respeito do livro. O by também, que já veio anteriormente, mas ele também pode estar junto com palavras que indicam movimento. She came by car. Ela veio de carro. Com os transportes, com means of transportation, a gente usa a expressão by, de carro, vindo com o carro. With, que é com. Olha para minha boca por causa da pronúncia. With, nós temos que fazer o som de sopinha de salsinha sem sal. Esse é o som correto, o with, tá? Que quer dizer a palavra com. Pedro drinks coffee with sugar. O Pedro bebe café com açúcar. Coffee with sugar. E a palavra without é sem. Aqui, se nós analisarmos essa palavra, with é com e out é sem. Então é com sem. Complicou um pouquinho, mas é assim. Without. Se você lembrar um pouquinho de música, ou se você perguntar para o seu pai ou para sua mãe, ela vai conhecer a palavra with, a música, with or without you, do U2, com ou sem você. É bem bonita, escute. Pedro does not like his coffee without milk. O Pedro não gosta de café sem açúcar, ou o café dele sem açúcar. Se você tiver alguma dúvida, que eu acredito que sim, porque são realmente, essa é uma matéria realmente não difícil, mas ela exige de você bastante atenção. Se você quiser acessar esse vídeo no YouTube, ela vai ajudar você também com vários exemplos e várias formas diferentes de explicação. Eu sei que essa matéria é bastante pesada, mas pode dar um tempo no seu vídeo, descansar e depois voltar a assisti-lo, certo? Nos vemos na próxima aula, ok? See you! Our class is over. Bye bye!